Sala de Ciências. Hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório, a sua importância, os seus mecanismos, que são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Por que é tão importante nós nos alimentarmos? Nós fazermos uma refeição e essa refeição ser completa, bem equilibrada. Para que o nosso corpo possa se desenvolver, para que nós possamos crescer e ter energia. Mas o que é a digestão? A digestão nada mais é que a transformação dos alimentos em substâncias menores para que o organismo possa absorver e aproveitar e utilizar então para suas atividades, né? Para que nós possamos então obter energia e nos desenvolvermos. Existem dois tipos de digestão. Nós temos a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica, ela acontece na nossa região da boca, tá? E ela tem a função de triturar os alimentos em pedaços menores para que posteriormente eles possam ser absorvidos. Tá? Ela tem o auxílio, então, da língua e dos dentes no processo da mastigação. E quando engolimos e deglutimos, então vai passar para outras regiões e aí acontece a digestão química. Tá? A digestão mecânica é o ato de mastigar e triturar esses alimentos. A digestão química é a transformação desses alimentos. Ela tem a ação de enzimas, que enzimas nada mais são que proteínas que vão estimular, catalisar para que as reações aconteçam e para que esse alimento possa ser aproveitado. Então, a digestão química é a transformação deste alimento em partículas cada vez menores para que possa ser absorvido lá para as nossas células, para que ela tenha os nutrientes necessários para manter as atividades e nos fornecer a energia necessária para nos manter vivos. Mas como é que acontece, então, qual é todo o caminho, né, que a gente faz? Quando a gente se alimenta, a gente mastiga, engole, pronto, acabou. Mas como é que acontece dentro do nosso corpo este ato, toda essa mágica toda da nossa refeição, da nossa alimentação para nutrir as nossas células? Nós somos uma máquina perfeita. Todos os nossos sistemas estão integrados. Se algum deles der problema, é como uma máquina. Se alguma peça der defeito, vai dar defeito no conteúdo final, em todo o produto. Nós vamos ver no decorrer das nossas aulas que substâncias obtidas na digestão são utilizadas na respiração, vão ser utilizadas para nossos músculos. Bem interessante. Então, somos uma máquina perfeita, então temos que cuidar dela. Então, vamos entender um pouquinho do nosso sistema digestório, como é que a gente consegue absorver. Trouxe para vocês hoje o nosso amigo aqui, ó, Zezinho. Então, o Zezinho vai mostrar, vai nos ajudar a compreender como funciona o processo da digestão. Como eu mencionei anteriormente, tudo começa pela boca, no processo da mastigação. Então, a boca, quando a gente recebe o alimento, a gente mastiga, ela libera, né, através das glândulas salivares, a saliva, que vai umedecer este alimento, fazendo o processo ficar mais fácil, para que a gente possa depois, então, engolir este alimento. Só que essa saliva, ela não tem só a água. Ela libera junto uma enzima chamada de pitialina ou amilase salivar, que vai ajudar, vai começar já o processo da digestão química. O que ela vai fazer? Ela vai ajudar a digerir os carboidratos que estão presentes ali na nossa boca. Massas, pães,
né? Então, tudo que for carboidrato, ela ajuda, então, tudo que for amido, né? Tudo que tiver amido, ela, então, vai ajudar a digerir. Bom, depois que a gente mastigou, ficou um bolo, né? Não tem mais aquele alimento, tá tipo uma massa consistente. Essa massa consistente, ela passa pela nossa faringe, que é um canal que vai ligar a nossa boca ao esôfago, e ele também faz parte do nosso sistema respiratório. Ele liga as nossas fossas nasais à laringe, que vai ligar posteriormente a traqueia. Mas voltando para cá. Então, faringe e o esôfago. O esôfago é um tubo longo que ele faz apenas a ligação da boca, da região superior, com o estômago. Tá? Aqui está o nosso estômago. Então, o que acontece aqui? Como é que esse bolo alimentar, né, que a partir do momento que eu engulo, eu faço o processo da deglutição, eu já não chamo de alimento, eu chamo ele de bolo alimentar. Então, como é que esse bolo alimentar, ele consegue chegar aqui no estômago? Através dos movimentos que o esôfago faz, chamados de movimentos peristálticos, ele vai empurrando esse alimento até o estômago. O esôfago, ele não tem enzima nenhuma, ele é um canal de passagem, só que esse canal de passagem, o alimento só consegue chegar ali por causa desses movimentos. Meu alimento, meu bolo alimentar chegou aqui no estômago. Quando ele chega aqui no estômago, vai começar a ação do suco gástrico. O que contém nesse suco gástrico? O suco gástrico, ele contém um ácido chamado de ácido clorídrico. Tá? Ele se nós encontrarmos ele no ambiente, ele é extremamente corrosivo, ele queima a pele, tá? Porque o pH dele é 2, em torno de 2. E também nós vamos ter a ação de uma outra enzima, que é chamada da enzima pepsina, que vai ajudar na digestão das proteínas, principalmente carne. O que acontece? Só que para que essa pepsina possa atuar, eu tenho que ter o pH adequado. Então, para que a enzima atue, eu tenho que ter o ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico, tá? Ele vai manter a acidez ideal do estômago para que a enzima possa atuar e fazer a digestão. Então, começar o processo da digestão das proteínas. Leva em média umas 2 horas esse processo aqui no nosso estômago, tá? Dessa digestão química. Passado esse tempo, esse bolo alimentar que nós ingerimos lá anteriormente, ele já se torna uma mistura pastosa, viscosa, tá? E recebe o nome de quimo e vai para a porção superior do intestino delgado, chamada de duodeno. Então, bolo alimentar foi para o estômago, do estômago ele se transformou em quimo e foi para o duodeno, o intestino delgado. No duodeno é onde acontece realmente a digestão e a absorção dos nossos nutrientes. Então, a gente fala enganado, a digestão aconteceu no estômago, né? A gente absorve os nutrientes no estômago. Não. A absorção dos nutrientes e a digestão propriamente dita acontece no duodeno, na parte superior aqui, esse aqui é o intestino delgado, na parte superior do intestino delgado, tá? Então, aqui no duodeno. Bom, esse quimo, então, vai receber a ação, tá, de 3 substâncias: a bile, do suco pancreático e do suco entérico. A bile é uma substância, ela não é uma enzima, ela é uma substância produzida pelo fígado, nosso amigo aqui, ó, fígado, tá? E ela é armazenada, para ver aqui, ó, em uma pequena bolsinha, que é a vesícula biliar. Vamos tirar aqui o nosso fígado. Tirei o estômago junto. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Estão vendo ali tem uma bolsinha? Essa bolsinha aqui
é a nossa vesícula biliar. Então, aqui. Então, é armazenado ali na vesícula biliar. Vou tirar os dois aqui. Qual é a função da bile? Então, a bile ela é secretada aqui no intestino delgado, no duodeno. A função dela é ajudar na degradação das gorduras. Então, lembrando, a bile ela é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar, tá? E é lançada no duodeno para ajudar na digestão, na degradação das gorduras, certo? Então, lembrando aqui, a vesícula biliar ela serve de armário para o fígado. Então, o fígado produz a bile, guarda na vesícula. Quando precisa ser utilizado na digestão, o fígado pede, tá? E manda por canais biliares, que vão desembocar aqui no duodeno, essa bile para que aconteça então esse processo. Além da bile, tem o suco pancreático. O suco pancreático, como o nome diz, ele é produzido pelo pâncreas, aqui nosso pâncreas. Também lançado no intestino delgado nesse momento, tá? Então, o suco pancreático, ele contém uma enzima chamada de tripsina, que ela só começa a ser ativada quando tem esse processo, tá? E ela só atua ali no duodeno, e ela vai ajudar, então, no término da digestão das proteínas, certo? Então, esse quimo aqui está lá aí processando. Além disso, ele recebe a ação de outro suco, o suco entérico ou o suco intestinal. Esse suco ele também contém enzimas que vão então ajudar a finalizar o processo da digestão aqui, digerindo então proteínas, o restante dos carboidratos que começaram a ser digeridos lá na boca e as gorduras. Então, para que a digestão aconteça aqui no intestino delgado, aqui no duodeno, ele tem ação de 3 substâncias: suco pancreático com a tripsina, bile e o suco entérico com outras enzimas atuantes. Feito este processo, tá? Então, as substâncias são então aproveitadas, e o que não é aproveitado passa a ser chamado, então, vai pro intestino grosso, que é esse aqui, tá? Para uma regiãozinha aqui chamada de seco, mais ou menos aqui assim, e ele aí já é um líquido mais esbranquiçado, e ele é chamado de quilo. Então, aconteceu a digestão do quimo aqui, tá? Os nutrientes foram aproveitados, o que foi aproveitado foi para a corrente sanguínea, tá? E aí, esse quilo que não foi aproveitado vai seguir o seu caminho para o intestino grosso. Nessa regiãozinha aqui chamada de seco, tá? Aqui o corpo ainda vai tentar absorver alguma coisa. Então, nessa região aqui é absorvido sais minerais e água. O que não é absorvido é mandado para o restante do intestino, desse quilo, é mandado para o restante do intestino grosso, até chegar no reto e sair pelo ânus. Nesse restante do intestino grosso, ele começa então o processo da formação das fezes. Com a ação de bactérias que nós temos aqui no nosso intestino, eles vão começar a compactar aquele quilo, né? E transformar ele então nas nossas fezes, que depois de um tempo vão ser encaminhadas então para o reto, através dos movimentos peristálticos, e sendo eliminada então pelo ânus,
certo? Então, esse então é o nosso processo da digestão. Lembrando, essas bactérias que existem aqui, elas são necessárias para o nosso corpo, tá? Porque elas ajudam a formar a nossa vitamina K, que é bem importante para a coagulação do sangue. Então, essas bactérias, nós temos bactérias no nosso corpo que são bactérias do bem. Essas bactérias são necessárias, além da formação das fezes, para fabricar a vitamina K. Vocês lembram, né? Vocês já devem ter escutado, que nós temos uma região, aqui assim, no finalzinho, né? Pertinho do seco, aqui assim, nós temos, é como se fosse uma pequena bolsinha, que chama-se de apêndice secal. Esse apêndice secal, quando a gente está na fase uterina, na fase de embrião, ele ajuda na produção de glóbulos brancos, nossos glóbulos de defesa. Porém, na nossa fase adulta, depois que a gente nasce, ele a princípio não tem função nenhuma, tá? Mas ele fica ali. Qual é o problema? Como ele é uma pequena bolsinha, pode acontecer de entrar pequenas impurezas, ficar grãos presos ali e ele inflamar. Que aí causa a doença que a gente chama de apendicite. Que aí a gente tem que imediatamente fazer cirurgia e retirar. E aí o que é feito? É feita a cirurgia e cortada então essa bolsinha, né, retirada e pronto, não tem problema nenhum. Se não retirar, se não fizer a cirurgia, quando incomoda, né, a pessoa pode até morrer, porque ele pode estourar, né, supurar, como se chama, e aí vai todo o líquido do intestino para o corpo, para a região abdominal, e pode dar uma infecção e a pessoa pode causar a morte. Vamos falar um pouquinho, tem algumas curiosidades sobre o sistema digestório que a gente não pode deixar de passar sem comentar delas. A bile, uma parte dela ela é aproveitada, como a gente viu lá no duodeno, né, para fazer a digestão das gorduras. A parte que não é aproveitada, ela vai se associar às fibras dos vegetais que nós ingerimos, tá? Vão passar pelo processo lá, a formação das fezes, e vão ser eliminadas do nosso corpo, certo? Bom, o que é importante disso daí? Quando o corpo elimina a bile, ele precisa produzir mais. Aí não pode ficar sem, porque precisa digerir a gordura. Quem ajuda na produção dessa bile é o colesterol que nós temos no sangue. Então vamos pensar assim, quanto mais fibra eu ingerir, mais a bile vai se ligar e vai sair do meu corpo. Consequentemente, quanto mais alimentação em fibra eu tiver, mais eu vou utilizar aquele colesterol que está em excesso no meu corpo, ou que está circulando pelo meu sangue, para produzir bile e que o processo aconteça. Então, a vantagem da ingestão de fibras na nossa alimentação pode ser favorável para que a gente consiga, então, diminuir o colesterol ruim do nosso corpo, o excesso do colesterol. Tá? Que aí vai ser bem importante para manter os níveis adequados, para o nosso corpo ficar 100%. Lembra que eu comentei que nós somos uma máquina perfeita. Se alguma coisa estiver em excesso ou faltando, vai começar a dar problema e causar, então, problema até para as nossas células. Tá? O principal produto por que a bile ela tem aquela coloração amarelada ou esverdeada? Bom, essa coloração é devido a uma pigmentação, tá? Que ela vem de uma substância chamada bilirrubina, que ela é proveniente da degradação da nossa hemoglobina.
que a gente encontra lá no sangue, que é o que dá o pigmento vermelho para o sangue. Então, quando essa hemoglobina ela se degrada, ela se destrói, ela libera, então, esse composto, essa substância que é a bilirrubina, e aí essa bilirrubina, então, ela vai também fazer parte da composição da nossa bile. E por isso que a bile ela é amarelada, devido à bilirrubina. O nosso duodeno, então, a gente viu que é nele que acontece a nossa digestão, é nele que acontece a absorção dos nossos nutrientes. O duodeno, então, para que tudo também funcione, ele também tem alguns ácidos que vão facilitar a digestão, que vão facilitar, então, a atuação dessas enzimas, para que a gente possa absorver. Então, lembrando, nós temos ácido lá no nosso estômago, que é o ácido clorídrico, é um ácido bem potente. Ele é essencial para manter a acidez adequada do estômago para que tudo funcione, para que a pepsina funcione. E também o duodeno, ele tem uma pequena quantidade de ácido também para que o processo possa acontecer. Tá? Então, isso é bem importante. São aspectos bem importantes que não podem ser esquecidos. E tudo isso, então, faz a nossa digestão, processo da digestão. Então, produtos geralmente dessa digestão são a glicose, que a glicose vai lá para o sangue, vai lá para nossas células para dar energia para elas, para que a gente possa ter então as nossas funções, né? Realizar então todas as nossas atividades, que a gente possa correr, pensar, falar. Então nós temos então essas substâncias que a gente consegue através da digestão. Espero que vocês tenham gostado da aula e fiquem atentos até a nossa próxima aula de ciências. Aguardo vocês!